Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Muito bom, muito bom, muito bom. As coisas melhoraram bastante, não é? Muito. Estamos já em alguns estados com morte zero por causa do novo coronavírus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque as medidas que foram tomadas e que ainda estão sendo tomadas estão surtindo o efeito que nós gostaríamos que surtissem. Então, não baixe a guarda. Continue se cuidando. Cuide-se, cuide dos seus e assim facilitaremos o cuidado de Deus. Ok? Você que não conhece o nosso canal, saiba que o nosso objetivo aqui é apresentar alguns pontos que podem ser explorados na lição. E por isso o nome é Arrazoando o Canal. E nós apresentamos 5 arrazoandos a cada semana. São 5 aspectos que podem ser aprofundados, discutidos em sala de aula ou no seu estudo individual. Vamos então aos nossos arrazoandos sobre a lição número 7 da nossa revista EBD Betel Adultos. Nosso primeiro arrazoando é para pensarmos aqui sobre o que foi que o apóstolo Paulo pediu para os nossos irmãos em Éfeso. A primeira oração intercessora, o apóstolo Paulo faz no capítulo 1. Eu quero reler aqui com vocês, porque isso foi objeto de estudo de uma outra lição pela qual já passamos, mas eu quero ver com vocês aqui o que foi que o apóstolo Paulo pediu na sua primeira oração intercessora aos Efésios. E vamos ver também o que é que ele pede na segunda oração. Então vamos lá. Capítulo 1, versículos 17, 18 e 19. Ele vai pedir sabedoria para os irmãos, revelação para os irmãos, conhecimento de Deus para os irmãos, que os irmãos sejam iluminados para saberem qual a esperança do seu chamamento e para que eles também sejam iluminados quanto à riqueza da glória da herança dos santos. E também, por último, ele pede, no versículo 19, para que os irmãos sejam revelados sobre a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus. Então, até agora, nada de coisas materiais. Tudo espiritual. Ok. Agora, na segunda oração intercessora, que é a que nós estamos vendo agora, está no capítulo 3, e aí nós vamos ver também, se você puder, depois você confere na sua Bíblia, os versículos 16, 17, 18 e 19. O que é que o apóstolo pede? Na primeira, ele não pede coisa alguma material. E na segunda? Então acompanha aí, capítulo 3, versículos 16, 17, 18 e 19. Olha o que ele pede que os irmãos tenham, ou sejam. Pronto. Versículo 16, que eles sejam fortalecidos com poder. O versículo 17, ele pede que Cristo habite no coração dos irmãos, a fim de que os irmãos sejam arraigados e alicerçados em amor. No versículo 18, ele diz que os irmãos sejam alicerçados e arraigados em amor, a fim de que os irmãos possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E no versículo 19, que os irmãos conheçam o amor de Cristo, que é o amor que excede todo entendimento,
com o objetivo para que os irmãos sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Opa! Então não foi por acaso que na primeira oração o apóstolo não pediu nada de coisa material. Não pediu nem livramento de perseguição. Não pediu casa, não pediu carro, não pediu apartamento, não pediu bom emprego, nada disso para os irmãos. Que os irmãos tivessem muito dinheiro para que pudessem ajudar o avanço da obra. Não pediu nada disso na primeira e não pediu nada disso na segunda. Por quê? Porque Paulo sabia uma coisa que eu e você precisamos saber. Que se estivermos arraigados, alicerçados em Cristo, se conhecermos o amor de Deus que excede todo entendimento e o amor de Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, se nós tivermos de Deus iluminação, revelação, conhecimento do nosso chamado, o resto é o resto. O resto é o resto. Casa, comida, vestimenta, passeios, viagem, dinheiro, posição social, glória aqui terrena, isso é o resto. Se tivermos o que Paulo pede na primeira e na segunda oração, nós estaremos plenamente felizes e realizados. Ainda que nos falte alguma coisa material. É isso que Paulo sabia. E é isso que eu e você precisamos saber e adotar na nossa vida. Nosso segundo razoando é para trazermos aqui um detalhe que eu acho que é de muita importância. Ou seja, por que foi que Paulo fez a segunda oração intercessora? A segunda oração começa no versículo 14 do capítulo 3 da carta aos Efésios. Só que a razão da oração está no versículo 13. Olha aqui. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. É que no início do capítulo 3, Paulo vai dizer que é um prisioneiro de Cristo. Você sabe que ele estava preso quando escreveu esta carta. E é claro que isso trouxe para os irmãos muita tristeza, muito descontentamento, e, sem dúvida, até algumas incertezas, algumas inseguranças. E aí Paulo, sabendo que as circunstâncias podem afligir a todos nós, podem nos maltratar, ele fala, olha, não entre em crise porque eu sou prisioneiro de Cristo. E aí ele fala o que é que realmente interessa, que foi o que lemos na sua segunda oração intercessora. Isso quer dizer, sabe o quê? Que Paulo sabia, e que eu e você também precisamos saber, que as circunstâncias externas não podem nos afligir além do natural. Por que além do natural? Porque naturalmente nós nos afligimos, o nosso irmão preso, sofrendo, padecendo, Paulo na cadeia. Quem é que estava feliz com aquilo? Ok, mas isso aí é o natural. Agora, as circunstâncias externas não podem nos afligir além do natural. Porque se elas nos afligirem além do natural, elas vão penetrar na nossa área, na nossa esfera sobrenatural. E aí a nossa fé será abalada, nossa confiança será abalada, a nossa perspectiva fica sendo ameaçada, nós começamos a achar que as coisas não vão dar certo, que a coisa não é assim, e começamos a abrir margens para dúvidas, questionamentos, e é aí que o diabo vai encontrar portas abertas,
que a ansiedade vai encontrar portas abertas, que a incredulidade vai encontrar portas abertas, e tudo isso vai fazer com que nós soframos muito mais. Então, as circunstâncias nos maltratam? Claro que nos maltratam. Você está feliz por causa do novo coronavírus? Você está feliz por causa da Covid-19? Você está feliz porque alguns irmãos nossos tombaram, partiram? Você está feliz porque você mesmo sofreu ou ainda está sofrendo por causa de sintomas e sequelas do novo coronavírus? Está feliz? Claro que não. Você está feliz porque a economia está em baixa, as dificuldades não apenas no Brasil, mas no mundo todo, o efeito Covid-19, estamos ainda pagando esta conta, você está feliz por isso? É claro que não. Quem é que está feliz com isso? Só se for uma pessoa muito má. Agora, o que importa é que as circunstâncias externas não podem nos afligir além do normal, do natural. Paulo preso, sofrendo, os irmãos sofrendo, porque Paulo estava preso. Mas Paulo vai dizer, olha, não se aflijam com isso. Eu sou um prisioneiro de Cristo. E eu quero que vocês aí fora tenham o que eu tenho aqui dentro. Eu estou em paz, eu tenho consciência da minha chamada. Eu sei que nada está fora do controle de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu conheço a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Eu estou sob os cuidados dele. E quero que vocês também se coloquem na mesma posição. Que as circunstâncias não nos aflijam além do normal, porque somos humanos, mas que elas não interfiram na nossa fé, na nossa confiança, na nossa certeza de que Deus cuida de nós e que nada, absolutamente nada, está fora do controle dele. Nada! Nosso terceiro arrazoando é para pensarmos aqui sobre um detalhe muito importante. Na primeira oração intercessora, Paulo não diz a posição em que ele se encontra. Talvez esteja sentado, talvez em pé, talvez deitado, talvez ajoelhado. Não sabemos a posição corporal dele. Mas na segunda oração, por causa dessa circunstância, ele, lá na prisão, está mais preocupado com os irmãos que estão fora da prisão do que talvez os irmãos estejam preocupados com ele. Ele lá está sofrendo mais pelo bem-estar dos irmãos do que os irmãos cá, do lado de fora, pelo bem-estar dele lá dentro. De modo que a segunda oração intercessora, Paulo faz questão de dizer que ele a faz ajoelhado. Olha aqui, ó, por esta causa, para que vocês não se aflijam, não ficam desfalecidos por causa das minhas tribulações, ó, por esta causa, eu me ponho de joelho diante do Pai. Só devemos orar ajoelhados? Sabemos que não. Essa questão da posição física, isso não tem valor, isso é de só menos importância. Mas uma coisa eu sei, e eu sei que você sabe, que sempre que possível, de joelho é melhor. De joelho é melhor. Até o hino antigo, não tão antigo assim, porque eu não sou tão antigo assim, eu o conheço. De joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Quer dizer, então, que se for deitado, sentado, não. Vale também, mas sempre que possível, de joelho é melhor.
porque ajoelhados nós estamos mais perto do pó de onde viemos, do qual somos e para o qual tornaremos. De joelho estamos mais indefesos diante do Senhor da glória. De joelhos estamos mais à mercê de Deus. De joelho estamos mais entregues a Ele. De joelhos estamos mais humilhados diante do Ser eterno, do Ser supremo, do Pai, como diz Paulo. De joelho reconhecemos a nossa insignificância. De joelho reconhecemos a nossa pequenez. De joelho reconhecemos quão necessitados somos. De joelho estamos entregues ao Pai. De joelho é melhor. Nosso quarto arrazoando é para pensarmos aqui sobre uma pergunta muito simples. Quando orar? Na primeira oração, Paulo ora porque está feliz com o andamento dos irmãos em Éfeso. Na segunda oração, ele ora porque ele está preocupado com o que pode acontecer com os irmãos por causa das suas cadeias. A primeira oração é uma oração em ação de graças. Ele vai dizer: eu dou graças a Deus por vós. A segunda oração é uma oração intercessora, pedindo a Deus em favor dos irmãos. Então, quando orar? Quando estamos agradecidos, oramos. Quando estamos preocupados, oramos. Quando estamos preocupados com nós mesmos, oramos. Quando estamos preocupados com outros, oramos também. Por isso, a recomendação do próprio apóstolo Paulo, que está lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é: orai sem cessar. Está feliz? Ora. Está triste? Ora. Está alegre? Ora. Está preocupado? Ora. Está realizado? Ora. Deu tudo certo? Ora. Deu tudo errado? Ora. Orai sem cessar. Isso quer dizer o quê? Se oração é estar em comunhão com Deus, orar sem cessar é estar em comunhão com Deus o tempo todo. Ore, oremos. Não aquela oração obrigatória ou para desencargo de consciência, aquela oração que fazemos, por exemplo, quando acordamos, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Não. Ao longo do dia, em todos os momentos do dia, orar. Porque sabemos que Deus está o tempo todo com seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Então, se o ser mais ocupado do universo, o ser supremo, tem tempo para mim? O tempo todo? Eu preciso ter tempo, arrumar tempo para falar com Ele. O mais possível durante os dias da minha existência. Orar sem cessar. Orar o tempo todo. Vai tomar uma decisão? Ora. Tomou a decisão? Ora. A decisão foi acertada? Ora. A decisão foi errada? Ora. Orai. Oremos. Todo o tempo. Nós não vamos perder nada. Por isso, nós só vamos ganhar. Porque estaremos o tempo todo em comunhão com o Pai. Nosso quinto arrazoando é para falar sobre um trio que vai dar sempre certo. Leitura bíblica, meditação
sobre a leitura bíblica e oração, partindo da leitura bíblica. Eita! Esse trio dá certo sempre. Leitura bíblica, meditação na leitura bíblica, oração baseada na leitura bíblica. Isso é crescimento espiritual certo. Isso é avanço espiritual certo. Isso é bênção garantida na vida de qualquer um. Esse negócio de dizer que a leitura bíblica e que o estudo bíblico são apenas para quem quer ser pastor, para quem quer ser missionário. Não, isso é para quem quer ser salvo. Isso é para quem quer ter maturidade espiritual. Leitura bíblica, meditação na leitura bíblica e oração. O trio que dá certo. E aí nós podemos fazer isso nos nossos devocionais. Mas eu tenho pouco tempo. 5 minutos, um devocional de 5 minutos por dia você pode fazer. De 10 minutos você pode fazer. Se puder fazer maior tempo, melhor. Mas 5 minutos já são suficientes para nos fazer crescer um pouco mais a cada dia. Então, meu irmão, minha irmã, como é que está a sua leitura bíblica? Como que está a sua meditação sobre a leitura bíblica? Suas pesquisas, seus estudos bíblicos? E como que está o seu tempo de oração? Eu pergunto para você e pergunto para mim também, porque eu também preciso me disciplinar. Porque às vezes estamos disciplinados e às vezes estamos indisciplinados. Esquecemos, tanta coisa vai acontecendo assim no atropelo e daqui a pouco a gente não está lendo a Bíblia, nem lendo, e quanto mais meditando na leitura bíblica. E orar, orando aquelas orações obrigatórias, como já falamos, quando acordamos, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Aquela coisa que vai fazendo no automático. E sabe de uma coisa? Às vezes a coisa é tão automática que parece uma reza. São as mesmas palavras. Preste atenção nisso. São as mesmas palavras. Há alguns até que já oram com os olhos abertos. Porque ele diz que está orando e vigiando. Nem fecha mais os olhos. Porque se fechar os olhos vai ter que se concentrar. Vai ter que pensar um pouco. Vai ter que valorizar aquele momento. E para ele isso é perda de tempo. Você já pensou? Leiamos a Bíblia. Estudemos a Bíblia. E encontremos tempo para a oração, de gratidão, de súplica por nós mesmos, pelos outros, a oração intercessória. E vamos aprender com Paulo. Se eu tenho o que Deus tem para mim de espiritual, de pão vivo, de água viva, de alimento vivo, o resto é o resto. Se vier, bem. Se não vier, bem também. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. E até os nossos próximos arrazoandos. EBD Betel, querendo Deus.